Irmãos, depois de algumas interrupções, nós voltamos à série de exposições que havíamos começado na carta de Paulo aos Colossenses. Nós já expusemos uma boa parte do capítulo 1. Hoje chegamos ao verso 21 e a exposição se dará do verso 21 ao verso 23 ainda do capítulo 1. Apenas 3 versos, 21, 22 e 23. Eu peço que você abra a sua Bíblia neste texto, Colossenses capítulo 1, a partir do verso 21. Nós faremos a leitura na ARA, Almeida Revista e Atualizada, que tem sido a versão que nós temos usado como oficial aqui na igreja. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 21, diz assim a palavra do nosso Deus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós estamos reunidos aqui como teu povo, e clamamos, Senhor, que o Senhor fale com este povo que carece ser corrigido, encorajado, admoestado, fortalecido. Este povo que necessita crescer e ser disciplinado, Senhor. Ó Deus, fala conosco nessa noite, corrige as disposições más do nosso coração maligno, Senhor. Nos faz lembrar da condição da qual o Senhor nos tirou com mão forte e por graça e misericórdia. Nos faz valorizar a condição que agora estamos, Senhor, em Cristo Jesus, uma condição em que há paz na nossa relação, ó Deus bendito. Nós te louvamos por isso, mas clamamos que mais uma vez, tu firas o nosso coração se necessário, tu sare o nosso coração, se necessário. Ó Santo Deus, bendito seja o teu nome, louvado seja. Nós clamamos, Senhor, que a tua glória seja manifesta, que a glória de Cristo e de sua obra, mais uma vez, seja estampada diante dos nossos olhos, para que contemplemos com amor, deleite, alegria e esperança a nossa redenção. Louvado seja o teu nome, hoje e para sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O que você diria para o homem que assassinou o seu filho ou sua filha? Se você tivesse a oportunidade de falar a ele e ele tivesse cometido um crime tão grave como esse, o que você diria para ele? Talvez você já tenha ouvido falar de Gary Ridgway, conhecido como o assassino de Green River. Esse homem matou 48 mulheres na década de 80, irmãos. Entre essas mulheres, ele assassinou também uma jovem de 16 anos chamada Linda Jane, filha de um cristão que se chama Robert Rulli. No julgamento de Ridgway, os familiares então tiveram a oportunidade de falar algumas duras palavras. Você pode achar a sessão do julgamento na internet. Uma mulher, por exemplo, disse que o odiava e desejava que ele sofresse muito. Outra mulher, indignada, disse que ele iria para o inferno e pagaria pelo mal que ele fez. Mas essa não foi a resposta de Robert Rulli, o pai da garota de 16 anos chamada Linda Jane. Ele disse o seguinte, leio as palavras dele para vocês. Senhor Ridgway, há pessoas aqui que odeiam você. Eu não sou uma delas. Eu o perdoo pelo que você fez. Você tornou difícil viver de acordo com o que eu acredito. E o que Deus diz para fazer, que é perdoar. E Ele não diz para perdoar certas pessoas. Ele diz para perdoar a todos. Então você está perdoado, Senhor. Eu não quero, irmãos, que vocês pensem
na dificuldade de obedecer a Deus num cenário desse. Eu sei que realmente seria muito difícil. Mas eu quero que você se lembre de outra coisa. Você também é um assassino cruel. Você também é um criminoso cruel, responsável pela morte do Filho de Deus. E vive tratando os seus pecados como se eles fossem inofensivos. Talvez você se esqueça daquilo que Deus fez por você. E o que Deus fez foi mais do que te perdoar. Ele fez de você um criminoso cruel e sem escrúpulos, um amigo dele. Nós fomos feitos amigos de Deus, irmãos. Mesmo sendo pecadores inescrupulosos. O texto que nós lemos é exatamente uma descrição de como Deus reconcilia pecadores em Cristo Jesus. Em Cristo, Deus faz dos seus inimigos seus amigos. No verso 21, Paulo lembra os cristãos de Colossos a condição passada na qual eles viviam como amigos de Deus. Nos versos 22 a 23, Paulo lembra aos cristãos de Colossos da condição presente. Tanto o passado, relatado no verso 21, quanto o presente, relatado nos versos 22 e 23, tem, irmãos, implicações importantes para os colossenses, mas também para nós no século 21. No verso 21, a primeira lição que Paulo oferece para nós nesta noite é que nós somos naturalmente inimigos de Deus. Essa é a primeira lição deste texto nessa noite. Nós somos naturalmente inimigos de Deus. Isso quer dizer, irmãos, que nós nascemos em uma relação de inimizade com Deus. Ninguém nasce santo. Todos nós nascemos pecadores. Somos pecadores de nascença. Nós não passamos a ser pecadores à medida que crescemos. Pelo contrário, Paulo diz que somos pecadores por natureza. É isso que os colossenses eram antes da conversão e é isso que nós também éramos antes da conversão. Paulo diz que eles eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. A palavra estranhos aqui significa literalmente alienados. Isso indica, irmãos, que sequer nós conhecíamos a Deus. Nós podemos ter conhecido um Deus criado pela nossa própria consciência, mas não conhecíamos o Deus verdadeiro, estávamos alienados dele. Nós não conhecíamos esse Deus e sequer nos importávamos com ele. Éramos, portanto, inimigos do entendimento pelas nossas obras más, pelas obras más que nós praticávamos. Irmãos, isso quer dizer que nós amávamos o mal, amávamos aquilo que praticávamos. Nós não nos importávamos com Deus, com esse Deus santo, e muito menos com a sua vontade. Por isso, a única classificação natural que nos cabe é de inimigos de Deus. Exatamente o que Paulo diz. Muitas pessoas no nosso tempo, irmãos, dizem conhecer a Deus, amar a Deus. Elas dizem que Deus é favorável a elas pela simples razão de dizerem, mas eu acredito em Deus. Elas acham que Ele é seu amigo. Mas essas mesmas pessoas vivem sem se importar com a vontade de Deus. Isso não é a postura de um amigo. Amigos se importam com os seus amigos. Essas pessoas dizem que amam e conhecem a Deus, mas não se importam com os seus mandamentos, com as suas vontades. Na verdade, elas estão alienadas. Elas dizem crer em um Deus, mas não é o Deus da Escritura. Elas criaram para si mesmas um Deus que permitem que elas pratiquem o mal e ainda autentica e legitima a conduta delas, que é uma conduta contrária à lei de Deus. Esse não é, irmãos, o Deus verdadeiro. Os homens nascem maus e aqueles que não estão relacionando-se com Deus por meio daquilo que Cristo fez, não o conhecem. Pelo contrário, a existência deles está acontecendo debaixo da ira de Deus. Eles são inimigos de Deus. E o Senhor só não interrompe a vida deles, só não cessa com a vida deles, porque mesmo com os inimigos, Ele é Deus misericordioso. Isso é verdade, irmãos, sobre cada ser humano. E somente com a graça de Deus o homem pode ter a compreensão da profundidade da sua depravação, do quanto ele é mau.
O reconhecimento da nossa condição natural é o primeiro passo para que corramos para Cristo e para que talvez a nossa amizade seja refeita, se nele apegarmos-nos com fé. Por isso, se você não consegue perceber a profundidade do seu pecado e a gravidade dele, você não poderá entender a graça de Deus de fato. Talvez esse seja o grande problema de muitas pessoas que fizeram a sua profissão de fé, mas não valorizam, nem amam a graça de Deus, nem o amam. Elas não conseguem entender a profundidade da sua devassidão e o quanto elas eram ou são ofensivas e profundamente ofensivas a Deus. É possível que nesse exato momento você se ache melhor do que o assassino de Green River. Você não é melhor do que ele. Você não é melhor do que Hitler. Você não é melhor do que Stalin. Você não é melhor do que os criminosos e totalitários que exerceram e fizeram crueldades pelo mundo, irmãos. Mesmo esse homem que matou 48 mulheres, que é mau, é apenas uma manifestação daquilo que você poderia ser. E Paulo está dizendo que os colossenses eram isso. Perceba que ele não selecionou o nome de nenhum, porque na mentalidade de Paulo essa depravação é universal. Se você é um cristão hoje, você era desse jeito. Se você ainda não é um cristão, então você é desse jeito. Você é tão mau quanto o assassino de Green River. Você é tão mau quanto foi Hitler. Talvez seja segurado por uma porção daquilo que chamamos de graça comum. Irmãos, pense bem, o menor pecado que nós cometemos contra Deus é uma ofensa grave a Deus. Porque o que determina a gravidade do pecado não é a hediondez do pecado em si. O que determina a gravidade do pecado é mais do que a natureza do pecado. É contra quem ele é cometido. E o pecado, o nosso pecado, que pode ser cometido contra outros homens pecadores, é sempre cometido contra um Deus infinitamente santo. Você deveria conseguir compreender a dimensão do que é ofender um Deus infinitamente santo. Sabe os pecados que do seu ponto de vista são pecados leves? Como comer demais, beber demais, dever no banco ou em outros lugares, não se importar com pagar a conta, cometer uma maledicência e dar uma roupagem de preocupação. Quando você fala assim, sabe o irmão lá, estou preocupado com ele por causa disso. A maledicência com roupagem de preocupação. Sabe quando você fica magoadinho por coisinha boba, que isso remete ao seu orgulho? Ou quando você se ira pecaminosamente e ofende as pessoas? Tudo isso é muito grave, irmãos, porque é cometido contra um Deus santo. É verdade que existem pecados mais graves e menos graves, mas não existe pecadinho. Embora exista pecados mais graves, não existe pecadinho. Todo pecado é uma ofensa direta e profunda contra um Deus infinitamente santo. E essa é a condição natural daqueles que vivem sem Cristo. Irmãos, eles estão ofendendo a Deus atrás de ofensa. E ainda dizem que são amigos de Deus. Talvez você se pergunte, pastor, Paulo está falando do passado, por que nós não devemos seguir em frente? É claro que nós devemos seguir em frente. Agora nós somos crentes, regenerados, estamos sendo santificados. É verdade, irmãos, nós não devemos nos prender ao que éramos no passado. Nós devemos viver no presente pela fé com esperança no futuro. Entretanto, às vezes e com muita frequência, nós nos esquecemos da graça de Deus. Nos esquecemos de onde Ele nos tirou, irmãos. Nos esquecemos de quem éramos. Nós nos esquecemos a ponto de achar que a sustentação da nossa amizade com Ele é por nossa causa, às vezes. É porque a gente está fazendo devocional, é porque a gente está lendo a Escritura, é porque a gente está frequentando a igreja assiduamente, é porque a gente está servindo na igreja. Não, irmãos, é sempre pela graça. E se lembrar às vezes de onde Ele nos tirou, nos relembra que a graça majestosa de Deus nos alcançou. Porque nós, irmãos, merecíamos o inferno, mas Ele nos deu graça. Nós merecíamos estar longe dEle, mas Ele nos trouxe para perto e nos fez seus amigos. Nós precisamos nos lembrar dessas coisas, irmãos, para dar louvor ao Deus de toda a graça. É por isso que nós precisamos nos lembrar disso.
Quando olhamos para a condição natural que tínhamos antes de crermos no Evangelho, nós devemos fazer uma pergunta, irmãos. Como um Deus infinitamente santo, infinitamente justo, não pune com a morte eterna pecadores como nós? Como ele faz isso? Como ele faz isso? Nós lemos na liturgia o texto de Naum, que diz que ele não inocenta o culpado. Quem aqui não é culpado? Como um Deus infinitamente justo e santo perdoa pecadores? É exatamente isso que Paulo vai resolver nos versos seguintes. E a segunda lição para nós, irmãos, é: somos graciosamente transformados em amigos de Deus. Somos graciosamente transformados em amigos de Deus. A primeira lição era que nós somos naturalmente inimigos de Deus. A segunda lição é que somos graciosamente transformados em amigos de Deus. Apesar de termos sido inimigos de Deus no passado, Deus então nos transformou em amigos. Mas como ele faz isso? Como que um Deus santo e justo faz isso? Então Paulo, nos versos 22 a 23, apresentará três coisas. Como Deus fez para nos tornar seus amigos, o propósito e o efeito dele ter feito o que fez, e a condição que comprova que nós somos reais beneficiários da sua obra. Essas três coisas aparecem aí nos versos 22 a 23. A primeira delas, no verso 22, é como Deus fez para perdoar pecadores, se ele não inocenta o culpado. O verso 22 começa, irmãos, com uma linguagem forte que realça a diferença entre o antes e o agora. Paulo diz: agora, porém. Agora a realidade é outra. No presente as coisas são diferentes. Ele diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. A expressão aqui, corpo da sua carne, indica que Paulo está falando de Cristo ter assumido uma carne, ter assumido a natureza humana. E com essa natureza ter morrido por nós. É isso que Paulo fala. Em outras palavras, irmãos, o Filho eterno de Deus encarnou, assumiu a nossa natureza, a natureza humana, sem pecado, obviamente. Mas por que ele fez isso? Ora, para reconciliar-nos com Deus. Mas por que tinha que ser assim? Por que ele deveria assumir uma natureza humana, sendo Deus? Quem eram os inimigos de Deus? Os homens, certo? Os homens eram os inimigos de Deus. A conta tinha que ser paga por quem? Pelos homens. Mas havia um homem cuja dignidade seria suficiente para pagar satisfatoriamente a justiça divina? Não. Então Deus precisou se fazer homem. O Filho de Deus precisou se fazer homem. O sujeito do verbo reconciliou aqui, irmãos, não aparece no verso 22, ele aparece mais acima nos versos 19 e 20. Quem reconciliou é Deus, mas o agente da reconciliação é o Senhor Jesus Cristo. Isso significa, em primeiro lugar, que a iniciativa foi divina e a operação que concluiu a reconciliação foi de Cristo Jesus, o Deus homem. Irmãos, esta obra é majestosamente perfeita e maravilhosamente linda. Por quê? Porque aquele que nos reconciliou, que garantiu a reconciliação, conhecia as duas partes. Quando há dois amigos que estão brigados, um terceiro se envolve para conciliar. E esse terceiro é Deus e homem, que em nome de Deus procura reconciliar e conquista a reconciliação de maneira definitiva. Somente Cristo poderia fazer isso. E ele faz pagando um alto preço, entregando-se a si mesmo à morte. O Deus homem, o amigo perfeito de Deus, se tornou na cruz o pior inimigo, para que inimigos como nós fôssemos feitos amigos dele. Isso é a obra de Deus. É assim que Deus perdoa pecadores, irmãos. Irmãos, nós devemos nos lembrar com muita frequência, a morte de Cristo não é meramente um símbolo sem significado.
ou com algum significado oculto. Pelo contrário, a morte de Cristo é, de fato, um preço muito alto, um sacrifício que garante que inimigos sejam transformados em amigos. Não é uma ajuda, é a garantia de que ele reconciliará pecadores com o Deus Santo. O Filho Santo de Deus se fez homem para transformar os inimigos em amigos. É por isso, irmãos, que quando nós dizemos que o homem não é mau, que ele não é tão pecador assim, nós esvaziamos o significado da cruz. Nós minimizamos o valor do sacrifício de Cristo. E a gente não pode correr esse risco de maneira alguma. Se você acha que não nasceu pecador, então por que Cristo morreu na cruz? Se você acha que não é tão mal assim, então por que Cristo morreu na cruz? Foi só uma fatalidade histórica sem nenhum significado? Ou foi só uma conduta exemplar? É claro que não, irmãos. Ele morreu para promover a reconciliação, a justificação, a santificação entre o homem pecador e o Deus Santo. Ele fez isso satisfazendo por completo a justiça santa de Deus, a ira justa e santa de Deus, para transformar vocês, que eram inimigos, em amigos. Paulo quer que os colossenses se lembrem disso, e quer que nós também nos lembremos disso. Ainda no verso 22, o apóstolo Paulo fala uma segunda coisa. Ele demonstra o propósito e o efeito dessa obra da reconciliação. Paulo diz que Cristo, que fez isso como agente da reconciliação, fez para um propósito. Ele diz, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essas palavras usadas aqui pelo apóstolo Paulo, irmãos, remete ao cenário dos livros de Êxodo e Levítico, na qual os sacrifícios que eram apresentados deveriam ser santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essas palavras, esses adjetivos, designam as características dos animais que deveriam ser levados ao templo para ser sacrificados. A diferença, porém, com o texto de Colossenses é que Cristo não nos apresentou como um sacrifício. Ele foi o sacrifício, santo, inculpável e irrepreensível. Mas o seu sacrifício efetivamente nos garante que ele nos apresentará a Deus como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Nós éramos inimigos, culpáveis, pecadores e cruéis. Ele nos reconciliou e garantiu que nos apresentará santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Irmão, sabe o que isso significa? Que Cristo não apenas apaziguou a ira de Deus morrendo por nós. Ele nos transformou em amigos aceitáveis a Deus. Ele realmente nos fez amigos de Deus. Foi mais do que garantir o perdão. Há vários pontos sobre esta verdade que podem ser aplicados a nós. E o primeiro deles é sobre isso. Nós devemos nos lembrar que a obra de Cristo não garante meramente o perdão. Ela é a garantia de uma amizade eterna, na qual muda quem nós somos. É por isso que Paulo diz, agora vocês são diferentes. Pense aí no Robert Rulli, que é o pai que disse aquelas palavras para o assassino de sua filha. Ele até pode ter perdoado o assassino, mas se tornar amigo dele era outra coisa. Mas o que Deus faz vai além dos perdão, irmãos. Ele não apenas nos perdoou, ele nos fez amigos dele. Cristo morreu no lugar dos inimigos para realmente fazer-nos amigos de Deus, para realmente nos tornar leais a Deus. Ele realmente nos transformou. Não é só uma questão de nomenclatura, era inimigo e agora é amigo. Estava longe, agora está perto. Não, isso acontece às vezes com a gente. Sabe aquela pessoa que você não ia com a cara e de repente ela está ali e você começa a aceitar ela numa boa? Não é só isso. É mais do que isso. Ela era profundamente inimigo e agora é tornada amigo, íntimo, amado, querido. Deus fez de nós amigos nesse nível, irmãos. E Ele nos apresentará santos. Uma outra verdade que não pode ser esquecida aqui é que a morte de Jesus Cristo tem um efeito profundo.
E esse efeito profundo significa uma mudança permanente em quem nós somos. Uma mudança que foi iniciada e que não parará até que a eternidade dê lugar ao tempo. Irmãos, os efeitos da obra de Cristo já são aplicados a nós para não ser mais tirado. É exatamente por isso que a Escritura diz que aquele que começou a boa obra vai terminá-la. É exatamente por isso que o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, 39, diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem, nós avançamos. O que Deus fez é permanente. Ele nos transformou de inimigos para amigos, não é mera nomenclatura. Ele nos torna confiáveis, porque Ele está nos santificando à altura de alguém que se torna digno para Ele manter comunhão. Mas talvez você possa pensar assim: pastor, eu não sou santo, inculpável e irrepreensível. Eu não sou. Eu até tento, mas não sou não. Sim, irmãos, nenhum de nós é perfeito nisso. A questão é, se nós permanecermos em Cristo, essa obra que Ele começou vai terminar lá. Ele já começou a fazer isso. O texto não está falando do estado final da nossa alma. O texto está falando do estado inicial da nossa alma. Ele começou a produzir essa santificação, essa irrepreensibilidade, essa inculpabilidade. Ele começou, mas ele ainda não terminou. Então, isso significa que nós estamos avançando na santificação. Se nós somos herdeiros e beneficiários daquilo que Ele fez, nós estamos avançando. Contudo, se você não faz avanço nenhum, então talvez haja razão para você acreditar que você não está na posição de amigo de Deus, mas de inimigo. Então você precisa se dobrar e correr diante dele e clamar para que ele promova arrependimento tal. E você deve se entregar e descansar somente na obra de Cristo, porque se você ainda é um inimigo dele, não tem nada que você possa fazer para reestabelecer a amizade. A paz já foi restabelecida em Cristo. Ou você se agarra a Cristo e se desprende de tudo aquilo que você acha que pode dar, ou você será julgado como inimigo de Deus. Mas para aqueles que nele creem, que confiam na sua obra, esses estão recebendo os benefícios da sua obra, estão sendo santificados e vão caminhar até o fim permanecendo. É exatamente isso, a terceira lição de Paulo. A condição que comprova que somos beneficiários da sua obra. Essa é a terceira coisa que ele fala nessa parte. Paulo então demonstra que há uma condição que comprova se nós somos ou não beneficiários da obra. Ele diz assim no verso 23. Vocês são santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Verso 22. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste. Irmãos, isso significa o seguinte: esta obra de santificação que tornará vocês irrepreensível, na qual o Senhor Jesus nos apresentará diante de Deus, que começou a ser realizada em vocês, será cumprida se vocês permanecerem. Paulo não está dizendo que essa condição é a condição para você ser salvo. Não entenda errado. Essa é a condição que evidencia que você é um real beneficiário da obra da redenção e da reconciliação. Se essas coisas não são vistas em você, se a perseverança em seguir a Cristo não permanece em você, isso é um sinal de que você nunca foi um objeto da graça de Deus. Mas, se você é um objeto da graça de Deus, então você deve permanecer, e mais do que isso, você vai permanecer. Na teologia reformada, irmãos, nós afirmamos a doutrina da perseverança dos santos. Isso indica que os verdadeiros crentes vão perseverar até o fim. Mas tem um aspecto muito bonito dessa doutrina. Não diz respeito apenas ao homem perseverar. A perseverança dos santos é acompanhada da preservação divina. Isso significa que os verdadeiros fiéis, eles tanto perseverarão na fé, mas eles serão preservados por Deus na fé. É o próprio Deus quem garantirá que eles cheguem até o final.
Por isso, essa condição não é uma condição para nós sermos salvos, mas é uma condição para percebermos que somos realmente beneficiários dos efeitos da reconciliação e que podemos, então, ser chamados de verdadeiros amigos de Deus, como foi nosso pai Abraão. Nós, então, cresceremos em lealdade a Ele e jamais nos afastaremos da esperança do Evangelho que ouvimos quando ainda éramos pecadores. Os verdadeiros amigos de Deus que perseverarão, eles não se afastarão do Evangelho, eles não darão ouvidos ao seu próprio coração ainda pecador e nem mesmo cederão à pressão e aos falsos ensinos dos falsos mestres, como aqueles que estavam sendo ensinados para os colossenses e dos quais eles deveriam se afastar, se eram de fato amigos de Deus. É isso que Paulo quer dizer neste verso. Em seguida, o apóstolo Paulo então diz, terminando o verso 23, que esse evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Em primeiro lugar, irmãos, isso não significa de forma alguma que Paulo achasse que o evangelho tinha sido pregado a cada criatura do Império Romano. Não. Paulo está dizendo que esse evangelho foi pregado de maneira universal, é isso que ele quer dizer. A todo tipo de criatura, a todo tipo de etnia. É isso que Paulo quer dizer. Por que Paulo está enfatizando isso? Porque esse mesmo evangelho que vocês são herdeiros, Colossenses, que vocês são herdeiros, igreja de Arthur Nogueira, é o evangelho universal, o mesmo e único verdadeiro evangelho, o qual vocês não devem se afastar jamais. Não podem vocês ceder a uma novidade, a um evangelho novo que é restrito a uma região. É o evangelho universal, e Paulo diz, do qual eu me tornei ministro. Quando ele diz isso, do qual eu me tornei ministro, ele quer dizer então que ele tem sido leal como amigo de Deus, servindo nesse mesmo evangelho, desde o dia que ele ouviu, até agora como apóstolo dos gentios. Paulo é um amigo de Deus que foi reconciliado, e ele vai fazer isso até o final. Irmãos, ser amigo de Deus é um caminho eterno. Se você foi feito por Deus, amigo de Deus, pela agência e pela operação da reconciliação em Cristo Jesus, é a garantia que você será para sempre amigo dele. Como que você pode desfazer algo que Cristo fez? Se você foi feito amigo dele, você entrou num caminho de amizade eterna, não amizade temporária. É isso que Paulo quer dizer nesses últimos versos. Os verdadeiros amigos de Deus são beneficiários eternos da obra do Senhor Jesus Cristo. Eles vão perseverar, eles vão ser preservados por Deus, porque Deus é quem garante essa relação com eles de paz, amor e amizade. Irmãos, é comum que a gente se espante com histórias como aquela que eu contei no começo do sermão, do Robert T. Rulli. Porque a gente fica assim, nossa, como é difícil fazer isso. Como é difícil perdoar um psicopata. Mas eu tenho um pouquinho de imaginação, e eu fico pensando na razão pela qual ele se tornou capaz de fazer isso. Não é porque ele era bonzinho. É porque ele sabia que ele era um pecador também. Talvez esse cristão que perdoou o assassino da sua filha, sabia exatamente quem ele era. É claro que isso não torna a situação toda fácil. Mas eu acho que ele confiou no seu melhor amigo. No Deus que faz justiça. No Deus que vinga o mal. Ele confiou nisso. Ele confiou no Deus Trino, que é o seu melhor amigo. E com certeza a atitude desse homem é louvável, irmãos, e muito difícil de acontecer. A maioria de nós mataria com prazer qualquer um que matasse algum dos nossos filhos. Mataria com prazer. Vou ler para vocês de novo as palavras dele. Senhor Ridgway, há pessoas aqui que odeiam você. Eu não sou uma delas. Eu o perdoo pelo que você fez. Você tornou difícil viver de acordo com o que eu acredito e o que Deus diz para fazer, que é perdoar. E ele não diz para perdoar certas pessoas, ele diz para perdoar a todos. Então você está perdoado, Senhor.
Irmãos, nós devemos nos lembrar que somos maus como o psicopata que foi perdoado pelo Senhor Rowley. Devemos. Mas o perdão que ele deu não é igual ao que Deus dá para a gente, não. Esse homem foi apenas fiel a Deus e perdoou. Mas Deus fez mais do que perdoar. Deus fez dos seus inimigos, de criminosos e pecadores como nós, seus próprios amigos. Sabe, irmãos, que há um sentido em que os nossos pecados são mais graves do que o pecado desse assassino que matou 48 mulheres. São mais graves porque todos os nossos pecados são cometidos contra um Deus Santo. E a maioria de nós já conhece Ele. É deslealdade para aqueles que são amigos. Mas para os inimigos é normal fazer algo contrário à vontade do Senhor. Então Deus te colocaria no tribunal e estaria olhando você como um criminoso perverso. E eu imagino que ele diria algo semelhante ao desse homem, mas com algumas diferenças. Eu penso que ele diria mais ou menos assim, irmãos. Você, senhor Mauro, você, senhor Jefferson, você, senhor Pedro, você, senhor Ricardo, você, Renata, você, Francisca, você, por natureza, é odiável, e eu odiei você santamente. Você era meu inimigo, mas ainda assim eu resolvi te amar. Eu te perdoo e faço de você meu amigo amado. Ofereço a você todas as condições para que você consiga atender todos os requisitos do meu alto nível de perfeição. Para isso, eu dou o meu próprio filho para pagar pelos seus graves erros. O meu próprio filho ama você e fará isso de bom grado. O meu Santo Espírito aplicará a você a justiça que pertence ao meu filho, porque o meu filho, como um bode expiatório, levou a sua injustiça para longe. Nós somos amigos agora. Eu amo você. Eu penso que é isso que o Senhor diria para nós, irmãos, nessa situação. Mas mais do que isso, eu penso que é isso que Ele disse em Cristo Jesus. Exatamente isso. Lembre-se, nós éramos inimigos dele, mas isso não é mais assim. Ele nos amou e concedeu todos os benefícios daquilo que Cristo fez, para que nós imitemos o nosso Salvador perfeito, para que nós sejamos como Jesus é. Lembre-se, irmãos, nós fomos feitos graciosamente amigos de Deus. Isso não foi uma conquista nossa. Não tinha nada atrativo em nós. Nós éramos tão perversos como aquele psicopata para os pais de quem ele tinha assassinado filhos e filhas. Como um amigo que gosta do outro amigo e da presença dele, por causa da obra de Cristo, irmãos, Deus nos levará para viver com Ele como amigos dele. E de novo, isso não foi por sua causa, ou porque você tinha algo a oferecer, mas foi porque Ele é um Deus gracioso, porque Ele é bondoso. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós te louvamos pela grande obra de reconciliação, a qual o Senhor executou em Cristo Jesus. Senhor, que graça profunda é sermos transformados em teu amigo, quando, na verdade, nós fomos inimigos cruéis e perversos que não amam a tua lei. Que graça é, Senhor, reconhecer que mesmo como teus amigos, e por vezes sendo desleais ao Senhor, o Senhor ainda nos preserva em amizade. Ó Senhor, que bondade a tua, que graça a tua, Senhor. Mas ai daqueles, Senhor, que não forem teus amigos. Ai daqueles que estiverem na posição de teus inimigos. Que se arrependam, Senhor. Que o teu Espírito promova arrependimento neles. Ó Deus, se aqui se encontra algum destes, que eles sejam quebrantados pelo poder do Evangelho, pelo poder do teu Santo Espírito, Senhor. E se lancem aos pés de Cristo Jesus, para serem transformados em teus amigos. Ó Deus bendito, nós te louvamos pela essa amizade conquistada por Cristo Jesus.
quão grande é o teu amor, quão grande é o teu amor por nós. Nós reconhecemos essas coisas orando no nome de Jesus, nosso mediador, que garantiu a nossa amizade. Deus triuno. Amém.